um material sobre a história, né? Eu preparo um material sobre a história daquele momento do filme, que é sobre exatamente a guerra civil na Rússia, né? E dá para explicar a questão das nacionalidades, a questão daquele momento do socialismo, do pós-guerra, né, da Primeira Guerra Mundial, e a questão da colonização da Ucrânia, que gerou, inclusive, os problemas nacionais que hoje ela sofre. Né? Por que ela foi colonizada daquele jeito? Por que muita gente migrou para aquela região? Gente que não era russa e que também não era autóctone, não tinha nascido naquela região. E o filme explica isso muito bem. O filme dá uma dimensão. Aí a gente decidiu fazer o seguinte, fazer um bate-papo sobre o filme. Então, a gente faz uma análise histórica daquele momento. Agora, é importante todo mundo ver o filme. O filme está passando na Amazon Prime. De repente, quem não tiver, baratinho. Acho que eles estão fazendo uma promoção lá de R$ 9,90 para você, durante um mês, alugar. Aí você aluga um mês, vê o filme que quiser durante um mês e assiste o Anton. A vantagem. Anton. Meninas, é o seguinte, eu vou mandar para vocês o nome do filme direitinho, tá? É Anton, Laços de Amizade. Eu vou mandar um postzinho que vocês já ficam sabendo, tá? Mauro, está na hora da gente começar. Vamos embora, vamos começar. E, além disso, é o seguinte, pode convidar as pessoas, porque filme pode levar pipoca, convidar pessoas, não tem problema nenhum. É gratuito e é um exercício para a gente desenvolver esse trabalho. O trabalho vai ser muito interessante. Todo mundo convidado. Ótima ideia, obrigada. Isso, ótimo, vamos trabalhar. Maravilha. Vamos começar? Muito bem. Alguém tem alguma dúvida do passado? Todas já estão prontas para dar aula? Se quiserem... Uma só? Junta tudo, faz o caderninho de dúvida. Vamos lá, Mauro. Vamos lá, vamos trabalhar. Bom, nossa última, ou melhor, última não. Nosso, vamos dizer, último capítulo, né, dessa temporada dos Romanov, e realmente o capítulo doloroso, porque não dá para fazer continuidade com os Romanov, porque o Nicolau conseguiu produzir uma desagregação tão grande que ele acabou entregando o país a uma novidade, a um verdadeiro trabalho de laboratório político, que foi a implantação do socialismo, que ninguém tinha praticado aquilo no mundo, era uma coisa que estava completamente fora dos rumos que a história vinha tomando, e, de repente, essa experiência empírica que eles vão desenvolver na Rússia vai aniquilar não só a história russa, todo aquele processo passado autocrático da organização camponesa, da organização servil, não que seja negativo ou positivo essa análise, simplesmente estou falando que eles fizeram desaparecer. Né? Quando o Lenin assume o poder, ele tenta eliminar todo o passado, todas as características que pudessem ligar a Rússia a outra forma de governar, a outra forma de administrar, principalmente o capitalismo, porque eles falavam tanto, né, que iam tirar a Rússia do capitalismo para salvar a Rússia a partir do socialismo. E, na verdade, a Rússia nem chegou a ser capitalista, nem experimentou o capitalismo. E a Revolução Socialista acontece exatamente lá, completamente fora de parâmetro, completamente fora daquilo que seria a lógica para aquele momento do movimento socialista e da história da Rússia, que era o país mais atrasado da Europa, o país que tinha maiores dificuldades no que diz respeito ao seu progresso econômico, social e político. Pois bem, e esse momento, Nicolau II recebe o trono e consegue jogar a Rússia no abismo. E eu fiz aqui coloquei essa imagem. Essa imagem é uma imagem próxima da Primeira Guerra Mundial, onde ele está vestido de soldado do século XIX, mostrando de forma exemplar, é só a gente olhar as botas, né? Vestindo botas de cavalaria, que era a arma do exército russo que o Nicolau mais gostava e mais achava eficiente
aquela que ele tinha no coração dele como a grande arma da Rússia, e nenhum país do mundo usava mais cavalaria como arma de guerra. Só a Rússia. E Nicolau, com isso, a própria imagem está mostrando, né? Com a sua visão de não se desvencilhar do passado, de acabar com essa adoração pelo passado, da manutenção das regras aristocráticas, jogou a Rússia na lama. Então, eu consegui uma imagem onde você tem a Rússia na lama, guiada pela cavalaria e com o seu, vamos dizer, o seu Estado-Maior ali ao lado do imperador, todo ele acima de 70 anos e vestido de cavalariço, né? Prontos para a guerra. Essa é a Rússia que está em pleno rumo ao abismo. Bom, dando continuidade, chegamos ao trono, né? Nicolau II vai ser coroado por volta de 1894. E coincidiu com o tricentenário da dinastia Romanov. A dinastia Romanov nasceu em 1613, por Mikhail Romanov, fundador da dinastia, quando ele vence uma guerra contra a Polônia e Lituânia e transforma a Rússia num país respeitado na Europa, e vai ser o primeiro Romanov. Nicolau II vai ser coroado no aniversário de 300 anos da dinastia Romanov, e ele vai fazer uma homenagem e vai tentar restabelecer uma corte, uma autocracia, uma forma de pensar, uma forma de dirigir o russo do século XX, estando no século XVI. Quer dizer, ele vai colocar a Rússia na cabeça dele no século XVI, XVII, século XVII, no caso, né, 300 anos atrás, no século XVII, para governar a Rússia do século XX. E ele não vai fazer isso sozinho. Ele vai fazer isso com a mulher dele, Alexandra, que foi a maior defensora disso, o clero, aquele alto clero, né, da Igreja Ortodoxa, seus principais aristocratas e aquela imensa burocracia paquidérmica criada desde o primeiro Romanov, que continuava levando a Rússia em direção ao progresso, mais ou menos a passo de cágado. Enquanto a Europa voava na industrialização, na tecnologia, em todos os métodos, né, científicos, com grandes universidades, intelectuais, né, produzindo as coisas mais diversas, os Estados Unidos já tinham feito a Guerra de Secessão, já existia a Rockefeller, exploração de petróleo, o mundo estava numa velocidade absurda. E os Romanov ainda estavam no século XVII. É essa a história que vai derrubar o Nicolau II. Então, olhando o quadro aí, dando uma interpretação do quadro, o quadrinho central pequeno, né, que eu vou... aqui ele não consegue fazer apontador, vai no cursor mesmo. Esse aqui, ó. Esse quadrinho aqui é o Romanov e a Alexandra vestidos exatamente igual ao Mikhail Romanov em 1613. Esse era o sinal claro de mostrar para a população e para a sociedade russa que esse monarca veio para dar continuidade à autocracia e não abrir a mão de conservar aquilo que era a história da Rússia, a ortodoxia, o nacionalismo russo e a autocracia da dinastia Romanov. Então, e esse era o recado. E agora a gente tem nesse quadro aí algumas coisas que a gente dá uma tirada, tipo, observamos, mesmo que não fosse verdade, mas a gente observa algumas coisas que aquele momento estava traduzindo. Um homem que queria fazer a Rússia voltar para o passado, tinha horror do futuro, né? Estava do lado de uma mulher que o rosto dela mostrava, o semblante mostrava o sentimento aqui, ó, desse momento em que o marido ia ser coroado, num dos países mais importantes da Europa. Esse rosto aqui era um rosto de uma pessoa que estava vivendo um momento de crise muito grande na coroação. Ela não fica muito tempo na festa de coroação, porque o maior problema dela estava exatamente nesse outro rosto aqui, ó. O Cesarevich. Cesarevich, ele sofria de hemofilia. Hemofilia, exatamente. Ele sofria de hemofilia
e tinha crises violentas, que ele quase morreu várias vezes. E esse cidadão aqui vai ser o guarda-costas dele, carregando ele no colo, até praticamente a Revolução. Na Revolução, ele vira bolchevique. Ele passa para o lado dos bolcheviques. E o Cesarewitch vai morrer junto com o Nicolau e a mãe e as irmãs, fuzilados de uma forma até absurda, né? Absolutamente sanguinária, por um grupo de bolcheviques durante a sua prisão lá no norte, lá perto da Sibéria. E esse momento histórico aqui é o momento que a gente vê uma dinastia começando o seu último reinado em função da Revolução, a partir de um momento extremamente significativo. Uma imperatriz extremamente triste, com medo, porque isso aqui representa a continuidade da monarquia, a continuidade da dinastia. E era um menino que tinha uma doença incurável, todo mundo morria. E só um milagre não o mataria. E esse milagre, inclusive, eles conseguiram durante um certo tempo por acreditar num curandeiro, uma pessoa que apareceu de paraquedas na autocracia, né? no meio da corte, e se tornou o principal guru da imperatriz, que foi o Rasputin, Grigori Rasputin. E como é que a gente consegue identificar nessa minha visão meio mística, né, de que nessa foto aí a gente está vendo a própria decadência da Rússia? É na foto aqui à esquerda, essa multidão. Essa multidão está reunida numa praça que fica a noroeste de Moscou, e ali seria feito o banquete popular, onde eles levariam comida para o povo, né? Num momento onde a fome era absoluta. Nós vimos que na aula passada nós acabamos a aula na fome. A década de 90 representou a década de maior fome da Rússia até aquele momento. E foi exatamente os desmandos do pai do Nicolau II, né, Alexandre III, vão ser os desmandos dele que vão provocar essa fome. E eles, como era a tradição já na coroação e nas grandes festas, né, da realeza russa, eles distribuíam comida para a população, faziam um grande banquete popular, parecido com aquele da Rua da Carioca aqui, que o pessoal faz no Natal, faz aquele bolo enorme, né? No aniversário da Rua da Carioca faz aquele bolo enorme, aí enche de morador de rua, aí é uma bagunça danada, o pessoal comendo bolo. Lá eles faziam a mesma coisa. Acontece que no dia da distribuição de comida, pela fome, pela quantidade de pessoas que foram, porque a população cresceu muito, as cidades eram enormes. Isso aí foi feito em Moscou, que era uma grande cidade, na época já tinha uma população de milhões de habitantes, e a consequência disso foi um erro na distribuição de comida, e, de repente, sempre tem um gaiato, sempre tem aquele sujeito que vai para causar tumulto, que começou a divulgar que a comida tinha acabado e que não ia ter mais comida. Começou a haver um alvoroço, empurra, e as pessoas foram pisoteadas. E, ao mesmo tempo, a guarda entrou em ação para conter o tumulto e acabou agredindo uma quantidade enorme de pessoas. O saldo aí foi mais ou menos uns 2.000 mortos. Tinham dezenas de milhares de pessoas nessa praça. E a maior característica assim, de choque, né, de emoção, é que a grande maioria não parou de comer em momento algum durante a carnificina. Enquanto uns eram pisoteados e morriam, outros comiam porque a fome era crônica. Então, esse era o retrato da inauguração do governo Nicolau II. Era um aviso já: Nicolau, olha, está caindo na sua mão. E aqui na esquerda, o presente de Fabergé. Fabergé, que, se eu não me engano, foi Alexandre II. Alexandre II, avô de Nicolau, que foi o primeiro a contratar o Fabergé para fazer os ovos de Páscoa da realeza. E a tradição continuou e ele encomendou um ovo de Páscoa. E o Fabergé fez esse ovo aqui, que, se vocês conseguirem olhar direitinho, tem uma parte aberta onde eu estou mostrando aqui, ó, essa parte redonda que vocês estão vendo, é uma miniatura do mundo com um mapa da Rússia aqui. Quer dizer, vamos dizer, a visão desses caras com relação àquilo que eles estavam fazendo com a sociedade deles.
com a organização econômica e política da sociedade deles, e como eles queriam aparecer para o mundo, era surreal, era fora da realidade. Quer dizer, a realeza achava que a Rússia realmente era um país que tinha um mundo nas mãos, que dava ao imperador um mundo de presente no ovo de Páscoa. E a Páscoa sendo a ressurreição de Cristo. Eles, fanáticos ortodoxos, simplesmente colocavam o Nicolau II como alguém que receberia, no dia em que Jesus ressuscitou, o mundo de presente. Quer dizer, era uma viagem realmente só na cabeça de quem não tem os pés na realidade para entender o que estava acontecendo. Mas o que o Nicolau II recebeu de herança? Bom, ele recebeu de herança uma coisa que nós vamos chamar de um tremendo e absoluto clima revolucionário, né? Ele recebeu de presente uma Rússia no final dos anos 90, passando por uma fome monstruosa, promovendo uma reforma feita pelo avô dele, né? O Alexandre III, o Alexandre II, que a gente viu muito bem na aula passada, em que ele vai ser o imperador russo, que vai desmontar a estrutura de servidão, ele vai acabar com a servidão na Rússia, que foi um impulso monumental para a modernidade russa, principalmente se a gente olhar para o lado do desenvolvimento das cidades, né? Não que isso aí fosse programado. Quando ele acaba com a servidão, ele simplesmente começa a provocar o deslocamento das pessoas do campo para a cidade, no momento em que a Europa, precisando de mercado, começa a mandar suas fábricas para a Rússia. Então, a Rússia vai começar a receber um monte de fábricas estrangeiras quando o imperador rompe os laços do campesinato com o campo, através do fim da servidão. Então, os nobres vão se ver da seguinte maneira: vou perder meus servos. O problema é que você não tinha como viver de forma diferente. A Rússia tinha uma tradição milenar de 2000 anos de organização camponesa que não foi mudada, que era a famosa MIR, que a gente viu na aula passada também, né? E isso vai provocar uma mudança quando ocorre o fim da servidão. Por quê? Houve a emancipação de 1861, o imperador, no momento, promove essa emancipação, e, com isso, aquela MIR, que era a unidade camponesa, onde os aldeões decidiam aquilo que eles promoviam no campo, forma de plantar, técnica de plantio, tipo de ferramenta, tudo isso ficava na autoridade da MIR. O nobre, que era o responsável pela terra, ele estava ali para organizar a produção e cobrar os impostos. Só isso. Então, ele fazia o cara trabalhar 3 dias, 4 dias na terra dele, o resto da semana o cara trabalhava na sua própria terra, mas aquela MIR controlava a forma de viver, a tradição, a religião, tudo isso era controlado na MIR. Eram os patriarcas ali, os senhores patriarcais da MIR, que davam as ordens de funcionamento da sociedade, numa sociedade que 95% a 97% vivia no campo. Então, essa unidade chamada MIR, essa unidade camponesa, ela culturalmente era extremamente forte. E esses caras tinham muita autoridade no campo. Então, quando ele rompe isso, ele acaba com a servidão, a MIR foi a forma de manutenção da organização do homem do campo. Quer dizer, na verdade, não é o camponês que se liberta, é a MIR que se liberta. A MIR fica um pouco mais livre do controle dos aristocratas, daqueles que controlavam a terra e tinham o laço de servidão como um cordão umbilical ligado a eles. Quando o imperador acaba com a servidão, a MIR agora vai ter uma administração mais descentralizada, mais própria. E como é que o aristocrata vai se organizar para produzir a terra? Como é que aquele cara que era o detentor da terra vai se organizar? Aí vai se criar um misto de propriedade com
aceitação, ou vamos dizer, uma certa sincronia desse aristocrata com a Mir, ou com outras formas que vão surgir, como, por exemplo, a propriedade da terra. Alguns camponeses vão conseguir ter a propriedade da terra. Alguns senhores vão passar a ter a propriedade da terra. Então, eles vão ser indenizados porque vão perder os servos e, com isso, vão poder comprar terra. E aí vão começar a impor novas formas de trabalho. Então, você vai ter trabalhos concorrentes. O trabalho assalariado, o trabalho da Mir. Então, você vai ter... Ana Maria, você está falando com a gente? Não, né? Você não está falando com a gente, não, né? Você está desligada aí. Mas tudo bem, é que eu prestei atenção em você. Continuando, então, nós vamos ter vários trabalhos diferentes surgindo no momento em que eles simplesmente acabaram com a servidão, mas não colocaram nada no lugar. Então, vai haver uma criatividade fantástica do que fazer com a terra. E vai ser uma coisa genial, realmente. Por quê? Esses senhores agrários, por exemplo, eles vão pensar da seguinte maneira: nós éramos os detentores da servidão. Se nós não temos servo mais, e se nós somos servos do imperador, então por que nós vamos manter o nosso laço de servidão com o imperador? Olha o raciocínio lógico, não é verdade? Eles tinham o servo ligado a eles como um cordão umbilical. A única coisa que eles não podiam fazer com o servo era matar o servo. O resto eles podiam fazer qualquer coisa. Eles tratavam dos assuntos ligados à administração da vida do servo, como ele se sustentava, se ele casava, não casava. Ele não podia sair da unidade produtora para nada, não podia viajar, não existia trabalho livre, não existia direito de ir e vir. Agora que não tem servidão, o servo não tem mais obrigação de ficar na terra. Aí você vai me perguntar, mas, professor, ele não tem obrigação, mas como é que ele vai viver? Aí eu pergunto de volta, como é que ele vivia? Aí você vai me responder agora, na Mir. Então, como é que a gente acha que a maior parte dos servos vai continuar vivendo? Na Mir. Eles não vão conseguir se desvencilhar da forma que eles viviam antes. Agora, a Mir, enquanto unidade, é que vai ter um relacionamento com os nobres, com a cidade, com o comerciante, com a polícia, com os agentes, como se ela fosse um grupo político, uma forma de organização própria, e não mais dominada de uma forma absoluta pelo nobre. E o nobre, como é que ele vai se organizar? Aí o nobre vai, pela primeira vez, você vai começar a ver uma transformação na cabeça desse nobre, quando ele vai pegar as novidades europeias e enxergar essas novidades como sendo benéficas no momento em que eles são abandonados pelo imperador. O imperador acaba com a servidão. Se acaba com a servidão, eu também não sou mais servo dele. Se eu não sou mais servo dele, eu posso me organizar. Ele se organiza. O que ele cria? Ele cria os Zentivus. O nome é feio, não precisa guardar, é só para a gente ter como referência. Zentivus é uma assembleia de proprietários que vai cuidar da sua vida, coisa que não existia na Rússia. Então, o Zentivus, na verdade, vai ser embrião de quê? Embrião de assembleia, de gente que tem poder para negociar com a burocracia, para negociar com os que mandam no poder. Os que mandam no poder são aqueles ligados ao imperador, a burocracia estatal. E quem é o mais poderoso homem da burocracia estatal? O ministro do Interior. O ministro do Interior é o homem mais poderoso da Rússia depois do czar. Então, nós estamos colocando uns componentes aí que nós vamos usar bem. E vocês vão lembrar bem disso aí. A Mir é a unidade camponesa que sobrevive e passa a ser mais ou menos autônoma depois que acaba a servidão. E os Zentivus vão ser uma forma de representatividade dos senhores de terra diante da burocracia, cujo principal artífice, depois do imperador, do czar, é o ministro do Interior. Nessa nova organização, nós vamos começar a entender como é que vai funcionar o campo. E as cidades? Como é que vão funcionar as cidades? Bom, a experiência das cidades é influência europeia. É indústria e capitalismo. E o que está acontecendo com o campo? Camponês tendo que largar o campo, porque quando ocorre essa desorganização, a fome aumenta,
Em momentos de inverno, a população faminta fica numerosa e ela começa a fugir para a cidade. Então, esse camponês vai começar a viver nas cidades nas épocas que ele não produz e voltar para o campo nas épocas que ele produz. Olha só como começa a haver um movimento pendular campo-cidade, provocado pela mudança criada pela reforma emancipadora. E nessas cidades, essa população vai começar a se organizar, a classe operária surge na indústria, né? E, com isso, com a classe operária, a forte influência europeia no que diz respeito às ideologias políticas. É aí que vão surgir os partidos políticos operários na frente dos partidos políticos da elite. Os partidos políticos operários se organizaram na frente dos partidos políticos da elite. Então, nós vamos começar a ver movimentos em que o imperador de cima para baixo provoca uma mudança, acaba com a servidão, e de baixo para cima uma reação adaptadora. Quer dizer, a sociedade vai se adaptar como pode, no meio de uma verdadeira bagunça, porque eles não sabiam como fazer. Eles estavam tendo uma experiência própria. Então, como é que se organiza um partido político? Aí os meios intelectuais, estudantes, como sempre, a gente já conhece, né? Professor universitário, jornalista, pessoal da camada média, intelectual, interessado em política, interessado em acabar com a autocracia, em criar uma Rússia democrática, uma Rússia representativa. Então, as reivindicações quais eram? Assembleia Constituinte, Constituição, e vamos fazer um modelo legislativo para justamente os poderes do Estado serem os poderes emanados pelo povo. Então, nessa visão, a turma começa a modificar a vida da Rússia. Daí vão nascer dois partidos ligados à população. O primeiro partido, vindo importado da Europa, olha só a cultura europeia chegando na Rússia e fazendo a Rússia se adaptar a ela. Partido Social Democrata, nosso PSDB. É o nosso PSDB mesmo, filiado lá, Internacional Europeia, né? Partido Social Democrata, igualzinho o Partido Social Democrata alemão hoje. É aquele partido lá. Aquele partido lá influenciou a criação do Partido Social Democrata na Rússia. E ele se chamou Partido Social Democrata dos Operários Russos. O que é social-democracia? Na Europa, democracia era alguma coisa ligada à burguesia liberal, né? Defesa da liberdade democrática, liberdades individuais. Karl Marx, quando desenvolve as teorias marxistas, Karl Marx observa que essa teoria liberal ela é liberal para os ricos. O pobre não tem direito, porque não existe sufrágio universal, né? O sufrágio universal ainda não existe, é só uma reivindicação, e o operariado não pode se organizar livremente. Então, a única forma do operariado se organizar livremente é formar o seu próprio partido e criar sua própria ideologia. E o Marx ajuda a criar. Ele não só imprime lá o capital, ele vai escrever o capital, como ele também vai organizar, ele também vai ajudar nos sindicatos. E ele vai criar a primeira internacional, a primeira organização internacional dos trabalhadores. Por isso, ele é chamada de internacional. Então, ele organiza a primeira internacional. É o Marx que organiza. E a Europa começa a viver esse momento de movimento sindical e cai de paraquedas na Rússia, porque a Rússia faz nascer a sua indústria junto com o seu movimento sindical. Nasce logo a contradição, né? E o campo? O campo, que era mais numeroso, já existia um partido russo autóctone chamado Partido Socialista Revolucionário. Esse partido é um partido camponês, mas camponês criado pelos estudantes russos, que não viviam no campo. Então, eram estudantes que estudaram socialismo, estudaram marxismo, né? E achavam que podiam fazer uma revolução com o camponês russo. E eu já injetei na cabeça de vocês que o camponês russo estava vivendo, como há 2000 anos, na Mir. A Mir era uma unidade aldeã conservadora, tradicional, que adorava o czar, a ortodoxia e o controle da terra. E os caras queriam fazer da Mir, ou do camponês, um homem revolucionário.
É claro que isso aí não vai dar certo. Mas o partido deu certo. O partido conseguiu filiado, conseguiu crescer e não se tornou exatamente um partido camponês, mas conseguiu constituir muitas bases camponesas. Pois bem, para a gente dar uma ilustrada, está aí o retratinho da Mir, né? A Mir organizada aí pelos seus líderes. Isso aí são figuras proeminentes do campo, ó. Pessoas vão estar ligadas mais ou menos aos Enzibus. E aqui nós temos uma reunião nacional, uma Assembleia Nacional dos Enzibus da Rússia, uma coisa que era proibida na época. Mas eles eram ricos, eram nobres, acabaram se reunindo lá em Petrogrado, fizeram seu primeiro grande congresso, né? E isso aí foi o embrião do movimento legislativo na Rússia, de se organizar partido político, de tentar arrancar do czar a possibilidade de criar uma estrutura legislativa. Pois bem, aí o Nicolau II visitando uma indústria em Petrogrado, com a classe operária toda atrás. E essa classe operária já estava com um livrinho do Marx no bolso. E aí, o movimento operário, num momento exatamente por volta de 1900 ainda, e nós notamos a carinha ali de um grande grupo, grande maioria, observem vocês, grande maioria de cidadãs, grande maioria de mulheres. A Rússia sempre vai ter o protagonismo das mulheres na luta. Por quê? Porque a Rússia vai ser um país que vai viver em guerra. Então, a Rússia está sempre mandando seus homens para a batalha. Então, as mulheres têm que trabalhar. Aconteceu isso nas guerras dos anos 90, nas primeiras guerras dos 10 primeiros anos do governo Nicolau II, na Primeira Guerra Mundial e na própria Revolução. Então, as mulheres são sempre mobilizadas para ocupar o lugar dos homens e acabam se empregando na indústria. E as mulheres são grandes participantes do movimento revolucionário. Pois bem, levando em consideração que agora nós temos um ambiente revolucionário, vejam só, desde a primeira ilustração lá, nós vimos que nós estamos numa luta de uma sociedade absolutamente atrasada, agrária, trazendo a Mir de 2000 anos para ser a forma de organização do camponês no século XX, ao mesmo tempo recebendo da Europa a influência forte de uma Europa industrial, capitalista, já no século XX, rumando para o século XXI, associada às ideologias que só vão conseguir explodir e fazer sucesso no século XX. Vai ser exatamente o movimento socialista, liderado, naquele momento, pelo próprio Marx. Então, a Rússia recebe essa carga de influência. E a primeira onda vai ser a Revolução Russa, vai ser a Revolução de 1905. Então, se a gente começar a raciocinar agora em termos de governo Nicolau II e Revolução Russa, a gente pode afirmar com quase certeza, porque eu não quero ser exagerado, que a Revolução Russa começa em 1905. Na verdade, ela tem uma fase mais teórica durante aquela fome, durante aquele momento de organização operária, durante aquele momento que começa a migrar o pessoal do campo para a cidade, que as cidades começam a crescer, os partidos políticos, o Partido Social Democrata se organiza, o Partido Socialista Revolucionário se organiza, e quando a gente chega por volta de 1902, 1903, o movimento operário, os Enzibus, começam a se tornar um incômodo para o imperador. O czar começa a olhar esses instrumentos como instrumentos que vão minar o seu poder. E, nesse momento, nós vamos começar a olhar para uma Rússia que necessita desviar o foco. Essa aristocracia ela tem que desviar o foco e colocar o imperador como centro, de novo, das atenções sociais. Aí, o que sempre acontece, que a gente conhece muito bem por aqui, existe um ouvido e, ao lado do ouvido, existe uma boca. E, normalmente, essa boca tem um bolso, e esse bolso está cheio de dinheiro, querendo aplicar ou desenvolver em alguma coisa que vai necessitar muito do Estado. E, naquele momento, o ministro do interior da época era muito ligado a setores mineradores do sul da Rússia, na fronteira
da China e no litoral do Mar do Japão. E é ali que as ambições econômicas vão se juntar com as ambições políticas. A necessidade de modernizar a Rússia, uma Rússia que estava se industrializando, vai fazer com que o setor militar, interessado sempre, em todo o país, em todos os momentos, setor militar da sociedade é sempre interessado em reaparelhamento. Então, o setor militar precisa reaparelhar, o setor econômico precisa produzir e ampliar suas áreas de ação, aí os setores mineradores do sul da Rússia começam a pressionar o imperador, o ministro do interior, interessado em minar as bases do socialismo, minar as bases dos êntigos, minar as bases da revolução, ele vai dar uma chamada patriótica, a igreja vai incorporar o discurso e o imperador vai convocar o povo, a nação russa, olha, a nação russa, a nação ortodoxa vai ser chamada para um inimigo não russo, um inimigo não europeu que tem um imenso interesse de estragar o futuro da Rússia, o Japão. Aí eles olham para o Japão, aquele paizinho, com aquele povo pequenininho, aquele povo que ainda luta de espada, e nós somos modernos, nós somos a Rússia, nós temos canhão, nós temos marinha. Só que o serviço secreto russo era muito ruim. E o próprio imperador, o czar, que já tinha visitado o Japão, trouxe do Japão uma imagem de um Japão imperial, porque ele era monarca, visitou o imperador. Então, o imperador só mostrou para o outro imperador na visita um Japão tradicional, um Japão que o czar queria ver, um Japão do passado. Mas esse Japão, que o imperador, quando era Cesarevich, quando era ainda príncipe, visitou esse Japão, já tinha feito uma guerra com a China em 1895 e destruiu a marinha chinesa. Esse Japão deixou os americanos e deixou os ingleses em pânico, que não só destruiu a marinha chinesa, como tomou a Manchúria, tomou a Coreia e tomou Taiwan. Simplesmente esse Japão colonizou a China em pleno 1895, na frente de muitos países europeus que até então não tinham conseguido colonizar territórios tão grandes. E o Nicolau II, completamente alienado, completamente fora da caixa, não tinha noção do mundo que ele estava pisando, e foi tentar, estimulado por meia dúzia de, podemos chamar de barões ladrões, que nós chamamos os barões ladrões, aqueles primeiros capitalistas da história, que vão usar o Estado como fornecedor de dinheiro para sustentar seus projetos industriais para o futuro e para fazer com que a sociedade enriqueça e tenha melhores condições de vida. Vocês já ouviram essa história? Daquelas pessoas que vão chegar para o presidente da República e dizer: olha, me empresta o dinheiro que eu vou montar uma indústria maravilhosa e vou acabar com a fome do Brasil? Pois bem, essa figura existia na Rússia. E foi exatamente essa que foi lá buzinar no ouvido do imperador que o Japão não era páreo e que nós faríamos uma guerra. Essa guerra ia trazer uma indústria bélica, ia melhorar a indústria, gerar emprego, acabar com a fome, porque assim você teria como produzir para alimentar, né? E teríamos aí a unidade nacional russa, a ortodoxia lutando contra o Oriente. Era aquele mongol que lutou contra o Mikhail Romanov I, esse mongol estava de volta, né? Tentando acabar com a nossa legitimidade política em território russo. Então, nós temos que nos organizar contra esse mongol, que era o japonês. E o japonês estava nada mais, nada menos fazendo aquilo que todo mundo estava fazendo naquela época, imperialismo, e utilizando a China. No meio desse processo, o Japão precisando treinar, o Japão precisando de alguém para lutar, o Nicolau se oferece. O Nicolau vai simplesmente provocar o Japão, e qual será a consequência disso? Uma derrota vergonhosa. A Rússia vai ser o primeiro país ocidental a perder uma guerra para um país oriental. O que vai acontecer? A derrota para o Japão,
aquele progresso urbano que estava acontecendo, com a derrota para o Japão, você vai ter indústria quebrando, operário desempregado, né? Camponês agora sem capacidade produtora, a cidade que seria a consumidora de produtos agrários não vai consumir o esperado, então você vai ter crise agrária, crise industrial, crise militar, porque a derrota vai atingir em cheio as Forças Armadas e o czar vai culpar as Forças Armadas pela derrota, e o Nicolau II vai perder prestígio. Então, nós vamos ter derrota na guerra, progresso industrial urbano num momento de crise, e as organizações político-partidárias, que nós já vimos, se organizando ferrenhamente agora para derrubar o imperador. Consequência disso, uma revolução em 1905, provocada exatamente por essa crise. E nessa revolução vai aparecer um líder. Aí vocês vão pensar, pensando comigo aí, quem será esse líder? Um comunista? Quem será esse líder? Um socialista? Um líder operário? Não, vai ser um liberal, de repente um industrial desses aí, né? Bons de pinta vão conseguir chegar, convocar a massa e dizer, não, vamos mudar a Rússia. Não, nada disso. Quem vai organizar esse primeiro movimento vai ser um padre, esse aí. Vai ser esse cidadão. Vai ser uma figura, né? O nome dele, se eu não me engano, era Gaston. Ele tinha um nome assim, o nome me fugiu agora. Mas ele vai aparecer na história russa só nesse momento. Ele era um padre de paróquia. E era um padre que cuidava dos pobres. Então, como ele cuidava dos pobres, ele era muito influenciado por esse movimento socialista. Mas ele não era um marxista, não era um socialista. Ele era padre ortodoxo. Ele pregava nas missas a união do campesinato, do operariado, com o imperador. Ele pregava na missa que o imperador ia curar a fome do povo. E ele, para aparecer, e ele, como tinha circulação boa nos meios ali intelectuais, nos meios políticos, decidiu levar o povo para falar com o imperador. Ele clamou tanto nas igrejas de Petrogrado que ele reuniu 150 mil pessoas nesse domingo. E carregando ícones, carregando bandeiras do czar, cantando o hino Deus salve o czar, ele foi marchando com esse povo até o Palácio de Inverno. O czar não estava. O czar estava passando férias. Mas ele levou Mauro, o povo... Sim. Mauro, Sim. Padre Gregório Gapone. Gapon. Gregório Gapone. Não, Gapone. Em russo era Grapon. Grapone é o nome dele italiano. É Grigori Grapon. Grigori Gapone. Ele tem o mesmo nome de outro padre que vai influenciar tremendamente a monarquia russa, Grigori Rasputin. E Grigori é um nome que sempre esteve próximo das imperatrizes. Vocês lembram do Grigori Potemkin. Grigori Potemkin foi amante da rainha, um dos maiores militares russos. Então, a gente nota que quando entra um Grigori na história, a história pega fogo. E esse aí carregou 150 mil pessoas para a porta do Palácio de Inverno. Como é que foram recebidos? De coração aberto pelos cossacos. Os cossacos simplesmente abriram fogo. O saldo foi entre... ninguém contou, mas as mentiras vão de 500 a 2.000 mortos. Quem chegou perto dessa conta, sem o número real, chegou entre 800 e 1.300 mortos, em toda Petrogrado, porque esses 150 mil partiram de vários pontos. Um grupo primeiro chegou no Palácio de Inverno, outros grupos foram para outras praças, mas eram dezenas de milhares de pessoas rezando, que todo mundo pensava que era procissão. Aí as pessoas começaram a entrar, porque achavam que era procissão, e começaram a se benzer. E, do outro lado, os soldados começaram a fuzilar as pessoas. E esse domingo sangrento foi extremamente violento e criou um trauma muito grande na população.
E isso aí aumentou. Aí o movimento operário cresceu, greves começaram a acontecer aos poucos, foram aumentando, milhares de pessoas entram em greve, começa um movimento violento, até que, quando a gente chega... Aí isso aí é uma cena do Domingo Sangrento, quando eles fuzilam as pessoas. Isso aí é uma fotografia original da época. Essa neve ficou cheia de sangue. Quando chega em julho do mesmo ano, um encouraçado que leva o nome do Potemkin, do Grigori Potemkin, líder militar na época de Catarina II, e seu namorado, esse encouraçado promove um motim. E esse motim vai ser causado exatamente porque eles servem carne podre para os marinheiros, e o cozinheiro Mor diz que a carne estava boa para consumo. Os marinheiros se revoltam, tomam o navio, matam os oficiais e começam a desfilar para os navios, fazendo revolta por toda a Rússia. Consequência, parar esse encouraçado mobilizou praticamente todas as forças militares da Rússia, com um povo absolutamente revoltado. As greves aumentaram, o movimento operário pegou fogo, e essa é uma cena do filme de Eisenstein, um cineasta russo, elogiado por Chaplin. Chaplin considerava esse cara o melhor cineasta do mundo, o Eisenstein. Esse filme existe, dá para encontrar na internet. O filme se chama Encouraçado Potemkin e mostra essa revolução de 1905. E essa é uma cena do filme daquela época, né? Filme feito nos anos 10, logo após a Revolução Russa. Pois bem, houve uma greve geral que mobilizou 2 milhões de trabalhadores nesse ano de 1905, e nesse momento em que as elites russas se dividem. Uma parte das elites russas, lideradas pelos Zentivos, exige do imperador agora uma restauração de um processo político que eles já tinham aventado, que era um poder legislativo. Então, o ministro do Interior, na época, pressionado pela elite, exige do imperador a assinatura da criação do poder legislativo, que na Rússia chama-se Duma. E ocorre a criação da Duma, onde eles vão eleger deputados para participar desse evento legislativo. E aconteceu aí o outro lado da moeda. Aproveitando o ensejo, os trabalhadores se organizam e também exigem um poder legislativo para eles. Olha só que interessante. Nós vamos ter uma Duma, que vai ser o poder legislativo de deputados das elites, né? Deputados liberais, deputados que participaram desse movimento do Manifesto de Outubro, e você vai ter também um conselho de deputados para camponeses, soldados e operários chamados soviet. Então, você vai ter 2 formas parlamentares na Rússia. Então, a Rússia, de 1905 até 1917, a Rússia se torna o país mais livre do mundo. A Rússia se torna um país com organização independente, sem um poder central que as controlasse. De vez em quando, o imperador se assanhava em controlar, mas, na maior parte das vezes, ele fracassava. Então, essa Revolução de 1905 vai terminar com uma tentativa dos bolcheviques de tomar Moscou, em 1905. Os bolcheviques tentam um golpe, são trucidados. Aí vocês vão me dizer, poxa, mas a turma dos bolcheviques não viram isso? A turma viu. A turma dos bolcheviques viu isso. O Lenin fez isso de propósito. O Lenin sabia que não ia dar certo, mas o Lenin convocou o pessoal, chamou o Trotsky, falou para o Trotsky, vamos fazer uma revolução agora. O Trotsky, mas nós vamos perder. Não interessa, vamos botar o povo na rua agora. Qual era o objetivo dele? Que o povo fosse massacrado. Porque isso aumentaria, né, o movimento social, aumentaria a luta contra o imperador. Só que o czar foi muito eficiente. O czar conseguiu destruir o Levante de 1905, mas ele concedeu a Duma. O que o czar fez? O czar conseguiu construir, nesse momento, o país mais livre do mundo, com a criação da Duma. O que ele fez com a criação da Duma? Não foi ele ter pensado essa estratégia. Ele não pensou essa estratégia. Ele aceitou a Duma por pressão, mas sem querer
sem querer, sem ele querer, ele colocou uma cunha na unidade do movimento político contra ele, bem no meio. Quando ele cria a Duma para quem? Ele cria a Duma em função do Manifesto de Outubro para os liberais. Mas ele coloca uma cunha exatamente entre os liberais e os setores operários e o povo. O povo camponês, o povo lá das cidades, o povo que estava se organizando pelos partidos socialistas, vão ficar separados através dos soviéticos. Por quê? Era um momento de cada um criar o que quisesse. E eles aproveitaram e criaram os soviéticos. E os liberais receberam a Duma, o imperador, com isso, faz a abertura da Duma, inaugura ali o ano legislativo, representando ali os interesses da burguesia, dos industriais, dos aristocratas, das camadas médias, dos setores intelectuais, e abre a Duma, de um lado, os setores aristocráticos, do outro lado, os setores liberais, e, com isso, nós temos a formação do primeiro parlamento russo. Constituição, ele não acenou. Constituição, não, mas a Duma estava criada. Ao lado da Duma, cria também os soviéticos. E os soviéticos vão ser criados aonde? Aonde estavam os operários. Vocês sabem onde é esse salão? Vocês já ouviram falar nesse salão aí, do soviético de Petrogrado? Vocês já ouviram falar para outra coisa, para outro objetivo. Esse salão é salão de um palácio chamado Smolny. Nós vimos na aula passada, retrasada, que o Smolny foi criado por Catarina II para ser uma escola para aristocratas. O prédio ficou, a escola acabou, e, nesse momento da história, os operários tomam o prédio para criar ali os soviéticos. E é criado o soviético Petrogrado. E o primeiro presidente do soviético Petrogrado vai ser exatamente o Trotsky, que vai organizar e vai fazer essa reunião aí, ó, essa reunião de soldados operários que vão ali se fazer representar, e ali eles vão se organizar para a revolução, vão se organizar para tomar o poder, vão se organizar para pleitear seus objetivos. 8 horas de trabalho por dia, liberdade de ação, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, poder produzir o jornal que quisesse, poder se armar para lutar pelos seus objetivos. Quer dizer, a Rússia vira, na verdade, um verdadeiro caldeirão. Aí um soviético do campo, nós vemos um rapaz ali atrás, aqui, ó, segurando o retrato do Lenin, ó, um soviético do campo. A Rússia começa a se organizar em todos os seus setores e está pronta para iniciar a revolução. Nesse momento, a Rússia pega fogo. A repressão ao movimento operário é enorme. A turma começa a fugir para tudo quanto é lado. Há uma regressão desse movimento operário. Enquanto lá em 1905 a gente tinha ali 40 mil pessoas aderindo ao Partido Bolchevique, que era o partido radical do Partido Social Democrata, a ala radical do Partido Social Democrata, você tinha os 40 mil militantes naquela época. Quando chega em 1910, 1912, esse número já cai para 800 pessoas. O próprio Lenin sai da Rússia, o Trotsky é preso junto com Stalin, vão para a Sibéria, presos. Lenin também vai preso na Sibéria, mas depois consegue ser livre, né? e vai para a Suíça e fica lá fora da Rússia. Então, a entrada dos anos 10 é com o Partido Social Democrata dividido, uma ala radical que quer a revolução imediata, uma ala mais democrática, mas que também queria o socialismo, mas achava que tinha que aproveitar o momento democrático, que eram os mencheviques. Então, o partido era dividido entre mencheviques e bolcheviques. Menchevique quer dizer minoria, bolchevique quer dizer maioria. E essa maioria era a maioria no Comitê Central, viu? Não pensem vocês que era a maioria de filiado, não. A maioria dos filiados não sabia se era bolchevique ou menchevique, estava ali para lutar. Agora, o Comitê Central era dividido. Uma metade era menchevique, outra metade era bolchevique. E os bolcheviques eram a maioria porque tinham um voto a mais. Um voto só. Mas eles estavam se organizando. E o Nicolau II viu esse momento em que os bolcheviques tentaram dar um golpe para recuperar o poder, diminuir o poder da Duma e tentar governar outra vez. E o que acontece naquele momento da história que faz Nicolau ser bem-sucedido? Nicolau, que foi obrigado a abrir a Duma, estava pressionado pelo movimento político, ele
se envolve no conflito europeu. O mundo começa a se organizar para a Primeira Guerra Mundial. E a Rússia, um país daquele tamanho, com aquela expressão no mundo, não podia ficar de fora. E o Nicolau II aproveita esse momento de guerra para unir a população em prol da luta da Rússia pelos seus objetivos. Nicolau, então, se veste de soldado, Nicolau começa a desfilar nas Forças Armadas, joga dinheiro para a produção de arma, acredita que vai ser uma guerra rápida, acredita que a Rússia é o país mais forte do mundo, tem o maior exército do mundo, e se lança numa guerra contra a Prússia. Olha ele aí, passando lá, né? Avista lá as tropas, batendo continência, brincando de soldado, e a Rússia se envolve no conflito europeu, um conflito de proporções mundiais. A Alemanha, Império Austro-Húngaro, e Turquia, Império Otomano, formavam a Tríplice Aliança. França, Inglaterra e Rússia formavam a Tríplice Entente. Então, nós vamos ter o chamado Império do Centro, que era o chamado Império Autocrático, eram os autocratas da Alemanha, da Áustria-Rússia e do Império Otomano, contra os impérios representativos, que eram os impérios da França, da Inglaterra e de quem mais? De quem mais? E a Rússia, por acaso, era o império representativo? Aí vocês vão dizer, mas eles não criaram a Duma? Mas o imperador russo obedecia a Duma ou ele queria ser autocrata? Quer dizer, o que eu estou querendo dizer com isso? A Inglaterra tinha uma monarquia parlamentar séria, respeitada pela corte, pelo monarca. A França tinha um país constitucional, um país representativo, monárquico, mas com uma Assembleia livre. E a Rússia? A Rússia estava em plena luta de boxe entre o seu autocrata, não querendo constituição e representatividade, contra o povo, tanto a elite quanto a população, almejando constituição, representatividade e o fim da autocracia. E a Rússia vai entrar em guerra nesse clima. Então, o que a guerra vai fazer com a Rússia? Bom, a guerra vai gerar a queda da monarquia. O principal fato que vai derrubar a monarquia vai ser a guerra, a Primeira Grande Guerra Mundial. A derrota na guerra leva a uma desordem econômica e militar tamanha. Para vocês terem ideia, uma ideia só de brincadeira. A Rússia produziu 7 milhões de cartuchos para a guerra. 7 milhões de cartuchos. Vocês sabem o que isso representa? 7 milhões de cartuchos de fuzil para lutar na guerra, achando que a guerra ia levar 6 meses. Esses cartuchos foram gastos em 10 dias de guerra. Então, ela teve que produzir para sustentar essa guerra, que ela achava que duraria 6 meses, ela teve que produzir muito mais que 7 milhões de cartuchos. E ela não conseguia. Então, o que acontecia é que você tinha muito mais soldado no campo de batalha do que cartucho. Consequência, os soldados russos morriam em cima de cavalos, lutando contra canhões e metralhadoras e sendo mortos sem fuzil. Olha, imaginem uma guerra assim. Isso foi o que Nicolau II fez com o seu próprio povo. Mandou o camponês dele à guerra nessas condições. E o pior é que o povo foi. Só descobria que não tinha fuzil quando estava na trincheira. Quando pedia o fuzil, o cara dava para ele uma banana para ele comer. Não tinha fuzil. Isso gerou uma desordem econômica, militar, uma desobediência tremenda nos seios militares, e esse cidadão aí, chamado Alexander Kerensky, que parece um ator, um cidadão bonito, e era ator antes de virar advogado, seria um alienado qualquer desses aí que não queria saber de política, jamais queria estar no palco, mas se encantou durante o movimento estudantil, se encantou lá pelas lutas políticas na Rússia, ingressou lá no movimento estudantil, se tornou advogado e fundou um partido chamado Cadete,
que é uma sigla, que quer dizer Partido Constitucional e Democrático, KDT. Então, enquanto nós tínhamos lá, no meio operário, 2 partidos políticos, o PSD e o Partido Socialista Revolucionário, nos meios da elite nós tínhamos também 2 partidos. O Partido Cadete, liderado pelo Kerensky, e um partido chamado Partido Outubrista, Outubrista de Outubro, do Manifesto de Outubro. Esse partido era mais aristocrático. O Partido Kerensky era um partido mais liberal, mais burguês, mais industrial. E Kerensky toma o poder, derruba o Nicolau II. Nicolau II cede, né? Ele vai abdicar do trono e vai nomear um príncipe, um irmão príncipe, para tomar conta do trono e se tornar regente do seu próprio filho. E Nicolau vai para casa, descansar. Kerensky vai assumir o poder, a Duma vai funcionar e o movimento operário está pegando fogo no meio da guerra. Muito bem, essa é a Rússia que está lutando na Primeira Guerra Mundial, está derrubando o czar e está tentando definir qual será o regime político que ela vai adotar. Pois bem, no meio desse caminho, a família real sofre um baque. O seu principal guru, que por seus milagres conseguiu fazer com que o filho hemofílico conseguisse sobreviver até essa data, ele não morreu de hemofilia, Rasputin foi assassinado. Foi assassinado pelos próprios aristocratas russos. Um dos homens mais ricos da Rússia convidou o Rasputin para uma orgia, ele gostava desse tipo de coisa e frequentava muitas orgias, e foi numa orgia de uma casa famosa, aquela casa do príncipe mais rico da Rússia. Eles ali envenenaram o Rasputin. O Rasputin tomou o veneno e não morreu. Aí eles tiveram que assassinar o Rasputin a tiro e a facada e jogar o corpo dele no rio, e ele só apareceu um tempo depois. A família real entrou em pânico, o guru dela tinha morrido, e isso aí era um péssimo sinal, porque eles eram muito supersticiosos, né? Com a morte de Rasputin, aí no quadro, praticamente a gente tem uma família real desamparada. Mas o Nicolau II já não estava governando mais. O governo era o governo republicano, o governo liberal. A Rússia estava ali organizada para fazer uma Constituição. O que esses liberais queriam era fazer uma Assembleia Constituinte, eleger deputados constituintes para fazer uma Constituição, e o Lenin era contra. Lenin achava que não tinha que fazer Constituinte nenhuma. Lenin estava armando a população e preparando a população para tomar o poder. Nesse momento em que o Kerensky estava lá na Duma, convocando os seus deputados para uma Assembleia Constituinte, Lenin chamou 4 ou 5 pessoas. Trotsky, Joseph Stalin, Zinoviev, Kamenev, não precisa decorar, hein, gente? É só para ouvir. E Alessandra Kollontai, 5. Reuniu esse comitê central ali do Partido Bolchevique, no centro de Petrogrado, e disse para eles: é a hora de tomar o poder. É a hora de tomar o poder. Armem. Trotsky vai lá para Petrogrado, vai lá para Smolny, vai para o Smolny, organiza o soviético, arma, fabrica arma. O soviético de Petrogrado fez uma ordem para a fábrica de armas produzir, se eu não me engano, 2.000 fuzis, 20.000 fuzis. 20.000 fuzis. O Trotsky deu uma ordem para uma fábrica de armas que obedecia ao comando militar, que fazia arma para a guerra. Tinha um comandante militar. O comandante militar é que comandava a fábrica de arma para produzir arma para a guerra. O Trotsky mandou um documento do soviético de Petrogrado para a fábrica produzir 20.000 fuzis. E a fábrica produziu. A fábrica produziu os fuzis e entregou aos operários. E, com isso, o Lenin está armado, com parte do seu partido organizada, os operários de arma na mão, e ele levanta a bandeira. E vocês me assistindo vão pensar: professor, ele vai levantar a bandeira vermelha com a foice e o martelo
e gritar para o povo: trabalhadores de toda a Rússia, univos, vamos criar a pátria socialista. Errado. Lenin, muito esperto, sabia que o socialismo estava mais distante da classe operária, muito mais distante do que o pão que ela precisava comer. O pão estava um pouco mais perto. Era mais fácil conseguir pão do que socialismo. Ninguém ia pegar em arma por socialismo. Ninguém vai pegar em arma para construir pátria socialista. Vai pegar em arma para comer pão. E o que acontecia na guerra era a turma morrendo, correndo para cima dos alemães sem fuzil. Aí ele começou a tirar o pessoal da guerra, chamar o pessoal de volta, desmobilizar as tropas. O partido bolchevique começou a chamar todo mundo de volta, o pessoal estimulando o pessoal a abandonar a guerra. Não existe desertor, existe revolucionário. Deserção é revolução. Saia da guerra e venha ajudar o partido bolchevique a fazer a revolução. Armou o povo e o lema era pão, paz e terra. O que ele fez? Ele levantou a bandeira lá nas trincheiras, mandou papel nas trincheiras, distribuiu papel, como a gente vê distribuir o pessoal santinho na época de eleição. Foi lá distribuir papel, pão, paz e terra. Volta para a Rússia que nós vamos fazer reforma agrária, distribuir terra, vamos fazer a paz com a Alemanha, acabar com a guerra, fazer a paz, vamos pagar o que a Alemanha quiser para o povo voltar para casa. E o povo vai comer pão. O lema é pão, paz e terra. Com isso, ele mobilizou o povo russo. Mobilizou o povo russo, derrubou o Kerensky, invadiu o Palácio de Inverno, tomou o poder e, com isso, ele promoveu a famosa Revolução Socialista de 1917, sem socialismo. A ideia era reforma agrária, não falou em constituinte, reforma agrária, né? E a paz com a Alemanha. E aí nós chegamos ao final. O poder tomado por Lenin. Lenin vai ser forçado pelos partidos socialistas a convocar uma constituinte. Ele não vai fazer. Ele simplesmente vai tomar o poder e começar uma nova etapa que vai ser construir uma Rússia que deixou de existir por causa da Primeira Guerra Mundial. Com a paz com a Alemanha, Lenin teve que entregar a maior parte do território russo. Lenin ficou sem território, ficou só com o centro da Rússia, praticamente aquilo que estava com os Romanov lá 300 anos atrás. Ele ficou com aquele pedacinho de Rússia. Ele perdeu o resto todo para os alemães e para quem estava lutando ali naquele momento, no momento de guerra ou de nacionalismo, tentando, obviamente, recuperar as suas terras ou as suas vontades nacionalistas. E o Lenin decidiu dar um passo atrás, porque ele tinha que fazer uma reforma agrária, matar a fome do povo e, ao mesmo tempo, fazer a paz com a Alemanha. Mas eu vou contar para vocês, para deixar um gostinho de quero mais. Rússia, naquele momento histórico em que Lenin levanta a bandeira do socialismo para fazer uma reforma agrária e a paz com a Alemanha, a Rússia vai ser invadida por Inglaterra, França, apoiando o exército russo que, derrotado pelos alemães, queria lutar contra os vermelhos. Então, imediatamente após a paz com a Alemanha, a Rússia vai ser invadida para tentar acabar com a Revolução. E o Lenin agora vai se ver tendo que fazer uma reforma agrária, entregando a maior parte do território para os alemães e se vendo com outra guerra sendo invadido pelas principais potências que ajudavam ali o exército dos aristocratas a derrubar o governo socialista. E fica para o final da aula algumas imagens. Aí o Comitê Central, tirando o Bukharin, que é o último aí à direita, todos esses aí estavam reunidos com Alexander Kollontai e Lenin quando eles decretaram a revolução lá no Comitê Central dos bolcheviques. Leon Trotsky foi o organizador de toda a estrutura militar da revolução. Kamenev e Zinoviev vão ser, a princípio, contra a revolução, vão aderir no final, mas vão ficar ligados ao Trotsky. Bukharin vai ser o ministro da Economia e responsável por todos os planos econômicos da Rússia, até ser morto por Joseph Stalin.
que está aí no meio, bonito, com um tremendo topetão e ainda com bigode ralo. Esse Joseph Stalin vai ter um cargo. Até se tornar o senhor absoluto do comunismo russo, ele vai ter um cargo. Qual é o cargo que eu falei para vocês, que era o cargo mais importante que todo mundo queria ter durante todo o período da dinastia Romanov? Ministro do Interior. Vai ser o cargo de Joseph Stalin, e com isso ele vai conseguir chegar ao poder e matar todos esses aí que vocês estão vendo no quadro. Desse quadro só vai ficar o Stalin. Aqui é uma foto do Trotsky com Lenin, logo após a vitória da Revolução, com o povo na neve, com fome, esperando pela reforma agrária. E aqui a imagem do Stalin, já ministro do Interior e próximo ao poder. Aí é o momento em que Lenin já vai estar doente, vai chegar ao fim da vida, e o Stalin vai se preparar para dar o bote. E, por último, a belíssima Alessandra Kollontai. Nessa foto ela está belíssima. Nas outras eu não posso garantir, mas ela está bem bonitinha aí. Ela foi a líder revolucionária que promoveu a grande manifestação feminina no dia 8 de março de 1917. Só as mulheres foram para a rua, os bolcheviques foram atrás e fizeram uma manifestação de centenas de milhares de pessoas que as mulheres levaram para a rua, e foi no dia 8 de março que virou o Dia Internacional da Mulher. E com o Dia Internacional da Mulher eu termino a nossa tarefa da dinastia Romanov e já convido vocês para estarem preparados para a gente poder continuar nosso trabalho. Agora vamos, de repente, talvez, de Stalin até Putin. De Stalin a Putin, ambos acabam em in, né? E a gente, com isso, pode acabar a nossa aula e passar para um momento de confraternização absoluta. Tirar dúvida, bater papo. Certo, Ana Maria? Certíssimo, professor. Você está Passando um pouquinho... Você está pronto para as dúvidas? Pronto para as dúvidas. Antes das dúvidas, vamos a um pequeno comercial. Então, convocando primeiro vocês, que são, obviamente, a elite, né, do nosso trabalho, né, vão ser não a elite que o Lenin passou a faca, não. Elite que ninguém vai passar a faca, pelo contrário. A elite está convidada para, em homenagem a Maria Amália, que foi a tutora desse evento, para o nosso Papo sobre Anton. Papo sobre Anton é uma repetição do Papo sobre Cira, que nós já fizemos com muito sucesso sobre o livro da Cira. E esse Papo sobre Anton é sobre o filme Anton, né? E os Laços de Amizade, que está passando no Amazon Prime, que vocês vão lá fuxicar, encontrar, assistir, e no dia, se eu não me engano, vai ser dia 14. Se eu não me engano, vai ser dia 14. Mas vai ser daqui a 2 semanas, quinta-feira, 6 horas, o fechamento do nosso trabalho sobre os Romanov. Nós vamos fazer um comentário histórico do filme. E todo mundo está convidado, que eu vou jogar isso na internet, vou convidar muita gente. E vocês têm um lugar cativo ali, né, como a gente chama, na frisa. Na frisa. Né? Todos na frisa. Agora podem tirar dúvida à vontade. Se não tiverem dúvida, pode comentar. Estou mandando aqui já a propagandazinha do Anton para vocês. Tá. Para todo mundo conhecer. Quem quiser comentar, é só ligar o som. Todo mundo está sem som aí, eu não vou ouvir ninguém. Né, Tereza? Está todo mundo sem som. Eu acho que eu estou com som. Está me ouvindo? Lula tá. Agora todo mundo está com som. Só a Lia. A Lia não está ainda, não. E tem alguém que não está conseguindo ligar o som. Olha só, o Lenin morre ano. Hã? Como? Lenin morre em que ano? Lenin morre em 1924. 1924. Lenin ele sofre um atentado, leva um tiro. E Lenin tem uma saúde muito debilitada. Esse bate-papo é aquele que faz mais lembrar a coisa da aula. O Lenin fica muito fraco de saúde. Ele, em 1917, ele já era muito ruim. Mas Lenin era igual a Hitler nesse ponto.
era muito austero. Lenin não ostentava, Lenin não usava roupa de grife, Lenin comia comida extremamente saudável, não era bebedor, não bebia, tinha uma vida regrada, era absolutamente autoritário, não gostava de concorrência, eliminava todos que concorriam com ele, todos tinham que estar submetidos a ele. Foi o melhor professor do Stalin, foi Lenin. Né? Lenin não admitia dividir opinião de forma alguma. E ele era uma figura que, por viajar muito, por ter que se esconder, estar sempre se deslocando, debilitou muito a saúde. Ele voltou para a Rússia num trem alemão, financiado pelo governo alemão. O Partido Bolchevista recebeu dinheiro para a Revolução do Kaiser, que tinha vencido a Alemanha na guerra. Por isso que o Nicolau falava que o Lenin era espião alemão, e todo mundo achava que era a implicância do governo da Rússia, porque o Lenin era um revolucionário que lutava contra Nicolau, que também era outra víbora. Né? Então, era ali mais ou menos o capeta contra o Beelzebub. Você tinha ali uma luta que era de iguais. Né? O Nicolau II não tinha respeito pela vida de ninguém. Não deve nada ao Stalin, a nenhum comunista, não, nem Mao Tse-tung, ninguém. Nicolau era um cara que realmente teve o que mereceu por incompetência e pela própria formação. A formação dele era muito ruim. E ele conseguiu dizer uma verdade que ninguém acreditou. Lenin realmente foi financiado pelos alemães, os alemães que lutaram contra a Rússia. Lenin foi para Petrogrado e saltou na estação Finlândia, que era a estação de trem que ele saltou, num trem alemão blindado, doado pelo governo alemão, e ali ele começou a trajetória dele até chegar no Palácio de Inverno. E morreu em 1924, depois de sofrer um derrame, já com a saúde debilitada por ter levado um tiro. E ele conseguiu entregar a Rússia ao Stalin, pelo menos a Rússia recuperada em termos militares. Quando Lenin entrega a Rússia ao Stalin, Lenin tinha vencido a guerra contra os contra-revolucionários, contra as potências estrangeiras que tentaram ajudar o Exército Branco. O Trotsky se torna o herói militar, ele coordenou essa guerra toda, é aí que ele destrói Odessa, né? E aquelas cidadezinhas da Crimeia, perto da Crimeia, né? da Ucrânia. E é o momento da Rússia se organizar para se tornar um país socialista. Aí é quando Stalin recebe o poder e faz aquilo que o Lenin fez de forma menos agressiva, porque ele precisava dos seus opositores para concluir a Revolução. O Stalin já não precisava mais, e o Stalin simplesmente saiu matando todo mundo que podia ameaçar o poder dele. Virou uma churrascaria rodízio, um banho de sangue. Ele não teve dó nem piedade. O Bukharin, aquele que apareceu à direita na última leva de imagens, o Bukharin foi o organizador econômico do momento da reforma agrária, do comunismo de guerra, período em que, na Guerra Civil, eles têm que fazer um confisco obrigatório de comida para alimentar as tropas que estão lutando contra os contra-revolucionários. Depois ele fez o projeto econômico de Lenin na recuperação da economia, que foi o desenvolvimento capitalista, né? A recuperação capitalista da Rússia, e depois ele acaba com esse momento e se volta para a socialização, quando ele faz o projeto econômico socialista. Ele fez todos os projetos econômicos, capitalistas ou não, usados pelos comunistas, até Stalin matá-lo. Depois de Stalin matá-lo, o projeto estava pronto, o Stalin tocou até depois da Segunda Grande Guerra. E assim foi a história até esse momento, com a liderança do Lenin. Mais alguma curiosidade? Se não, podemos começar a ficar com saudade até a próxima brincadeira. Eu estou seduzindo a minha chefe a gente promover
o nosso segundo round, continuando esse curso, começando da Revolução, da tomada de poder pelo Lenin, até a guerra da Ucrânia, invadida por Putin. Boa. Aí vamos de Stalin a Putin, tipo trem blindado do Lenin até a Estação Finlândia. Né? Trem-bala, né? Trem-bala. Trem-bala. A Ucrânia. Maria. Mas isso aí... Literalmente tinha que ser em 2 meses isso aí. Mas isso aí a gente consegue fazer no curso Coese, 4 aulas. Eu faço 2 aulas da história comunista da Rússia, que é tranquilo, dá para fazer, e 2 aulas eu faço da decadência do comunismo, que é a fase Gorbachev, Yeltsin e tal. Aí surge Putin faz a Rússia crescer de novo e chegamos ao momento atual. Na Ucrânia. A ideia é a gente acabar nosso curso junto com o Putin saindo da Ucrânia. Junto com a guerra. Acabar a guerra junto com o nosso curso. Vamos começar logo, então. Não, Antes que a Ucrânia acabe. Daqui a mais ou menos uns 15 dias já a Ana começa a divulgar. No máximo 1 mês a gente está começando. Mas a Ucrânia não vai acabar, não. Ele vai parar. E agora ele está no momento que ele queria. Agora o Putin está no momento que ele queria. Mauro, hoje eu fiquei muito impressionada. Eu vi uma foto que 95% dos russos estão apoiando o Putin e houve uma subida enorme da aceitação dele. Não dá para entender, né? Porque a gente viu tanto protesto, 15 mil pessoas presas, tanto protesto, o mundo todo contra, e essa aceitação, 95%. Tem alguma coisa errada. Ele manipula bem as fake news e... isso deve ser isso é fake news. Não pode ser. Não é. Não dá para acusar mais o Bolsonaro. Nessa altura da história, não dá para acusar mais o Bolsonaro de que o Bolsonaro ganhou a eleição com fake news. Não dá. Bolsonaro é ruim. Eu não botava ele no meu time de jeito nenhum, nem de gandula. Não por discordar ou concordar. Eu não discordo nem concordo porque eu acho que ele não tem o que oferecer. O que ele diz, eu não discordo porque ele não concorda com ele. Ele não sabe o que ele faz, o que ele não faz. Não sabe o que ele é a favor, o que ele é contra. Então, eu tenho uma visão completamente fora de esquadro disso. O Putin é uma figura do mundo produzida por essa história que nós estamos estudando. Putin não é uma normalidade. O Putin é uma normalidade. O Biden é uma normalidade. O problema é que existe a história, existe a imprensa, a emoção. A imprensa é um veículo que ela mexe com a emoção, ela mexe com aquilo que você quer comprar, não mexe com aquilo que você quer entender. A imprensa não faz história. Então, eu, por exemplo, trabalho de forma cética, frio e calculista. Não é estar certo ou estar errado, é estar fazendo aquilo que realmente é verdade. O Putin tem 90 e tantos % de apoio porque ele está conduzindo uma história que o povo russo está acompanhando e não é a base de censura. Não é a base de censura. O povo russo, ele lê, ele discute, ele lê as coisas do Ocidente. Lá na Rússia tem Twitter, tem Facebook. Quem deixou de ter Twitter e Facebook não foi por causa da Rússia. Foram eles que cortaram. A Rússia, quem quiser informação do Ocidente na Rússia, a informação entra. Não é que nem na China. A China não. A China tem controle da tecnologia. A Rússia não faz esse controle hoje. Porque ela quer que o povo veja. Ela quer que o povo veja o que o Ocidente está falando. Porque o que o Ocidente está falando não é aquilo que o povo da Rússia está vendo. O povo da Rússia está ouvindo o que o Putin está falando. Né? Não exatamente o que o Putin está falando, o que a imprensa está falando, o que ele está falando. A imprensa fala o que o Putin deixa falar, o que o Putin manda falar. Não é bem o que ele deixa. Aquela é a imprensa russa. A imprensa russa não é bem uma... Que é controlada. Não é controlada como... Que é estatal, é controlada. Não é estatal. A imprensa russa não é estatal, é privada.
É privada, jornal na Mas Rússia é controlada, é que é o controlada. seguinte, quando você faz uma oposição muito grande ao Putin, uma oposição visceral contra o Putin, ele reage. Aí ele reage das formas mais covardes. Ele reage. Desde pressionar economicamente até envenenar o cara. Né? Que a gente sabe que é assim. A China não. A China não deixa falar. A China tem censura prévia. Você só fala o que o partido manda. Com tecnologia e tudo. A China não entra Facebook, não entra Twitter. É controlado. A Rússia não. A Rússia, o Putin, sabe manobrar as informações. Você tem a manobra das informações, a manipulação das informações. Você não tem o bloqueio das informações e a transformação do filtro. Não é como na China. Por isso que o Putin tem apoio. O Xi Jinping, quando você vê o apoio do Xi Jinping, é um apoio pasteurizado, plastificado. O apoio do Putin, não. O Putin tem certeza do apoio dele porque ele conseguiu se transformar num líder que tirou a Rússia do buraco. Hoje o povo russo vive bem, às custas do que ele produziu. Ele discursa capitalismo, ele não discursa comunismo, socialismo, nada, ele discursa capitalismo. Ele discursa livre iniciativa, ele discursa liberdade de produção, ele diz que a liberdade russa é liberdade que o russo produz, o povo russo aceita essa liberdade igual o povo do Brasil aceitava a democracia relativa do Geisel. As pessoas diziam, porque eles manipulam. Quem manipulava o Globo? Quem manipulava o Jornal do Brasil? Tinha censura contra o comunista. Tinha censura contra o que eles não queriam que falassem. Mas não tinha censura contra a pessoa que dizia que o Brasil tinha uma democracia relativa, o cara falava contra no jornal, dizia que era ditadura, que não era democracia relativa, e o povo aceitava a democracia relativa, que o povo ia votar. Quem não entendeu a ditadura militar? Era ditadura, eu também acho que era. Eu militei contra a ditadura, eu fui preso na ditadura, eu fui parar lá no DOPS, passei uma noite, tive que tomar depois uma vitamina de banana, que só tinha dinheiro para tomar uma vitamina de banana, e era estudante. Então, quando eu saí de lá, só pude tomar vitamina de banana, e não tinha dinheiro para passagem. Aí eu fui tomar vitamina de banana e não tinha como pagar a passagem. Aí o cara que foi preso comigo tinha dinheiro para a passagem e para cortar o cabelo. E quando ele saiu da cadeia, a única coisa que a gente quis fazer foi cortar o cabelo. E os caras ameaçaram a gente o tempo todo, se pegasse cabeludo e barbudo na rua, ia botar um cartaz na frente e nas costas da gente, pintar a gente de vermelho, enfiar um espanador no rabo da gente, soltar a gente na Rio Branco ao meio-dia. É isso que ele ia fazer com a gente. Até ele falar no espanador, eu estava topando. Quando falou espanador, eu, vou cortar o cabelo. Então, era a época mole da ditadura, hein? Época mole da ditadura. Eu passei lá aquela noite lá na Polícia Federal, toda hora sendo acordado, não levei um tapa, não puxaram um fio do meu cabelo, não falaram nada, só ficaram me interrogando por causa de manifestação pública. Era preso igual o bolchevique era preso lá no início da Revolução Russa. Não apanhava. O Trotsky, por exemplo, estava preso de terno, com o sapato lustrando, lendo livro, recebia visita da mulher, passeava. E ele mesmo propagandeava que na cadeia era horrível, que as pessoas sofriam tortura, e não tinha tortura nenhuma no governo do Nicolau, só quando tinha crise. Então, a turma joga de acordo com o momento. O Putin não pode ficar sem apoio popular. Então, ele não pode justificar a falta de liberdade do povo dele por causa da guerra contra a Ucrânia. Se fosse uma guerra contra a França, contra a Alemanha, aí ele baixava a censura, tudo, que é guerra de verdade. Mas contra a Ucrânia é russa. O povo russo entende que a Ucrânia é russa. Ele aceita isso. O Putin está fazendo justiça com o povo ucraniano, tirando a Ucrânia da mão dos ocidentais. O povo comprou esse discurso. E o povo do Ocidente comprou o discurso que a Ucrânia queria entrar para a OTAN, que a Ucrânia era livre, como qualquer país ocidental, tinha uma história de liberdade, tinha uma história de democracia, e que queria entrar para a OTAN e que tem direito de entrar para a OTAN. É claro que isso aí não é verdade. Não é verdade. Mas, como se conta a história, um monte de gente acredita.
A Ucrânia tem 10 anos de história democrática. 10 anos. Um parlamento foi criado há 10 anos atrás. O Brasil tem 30 anos de democracia e o brasileiro não confia na democracia. E nós vivemos numa democracia. Nós somos democráticos, por incrível que pareça. E o brasileiro não acredita na democracia. Tem medo. O Brasil tem medo. O Brasil não acredita na democracia, não confia. Então, como é que você acha que o ucraniano vai confiar numa democracia de 10 anos? O povo ucraniano tem uma pulga enorme atrás da orelha, maior que a própria orelha. Porque ela sabe que qualquer dia, menos dia, o Putin ia botar a botina lá. Ele sabia que isso ia acontecer. O Zelensky aqui não acreditou muito. Ele acreditou que o Biden ia ajudar. Ele acreditou que as tropas da OTAN iam entrar. Ele acreditou que ia acontecer isso. Só que o Biden não estava fazendo por isso. O Biden estava fazendo por outro motivo. O Biden não tem nada a ver com democracia na Ucrânia. O Biden não está ligando para a Ucrânia. O Biden está lutando pela hegemonia americana depois das derrotas para a China, depois de ser expulso do Afeganistão, da vergonha que foi aquelas pessoas caindo do avião. Aquilo foi uma vergonha. A opinião pública americana jogou o Ibope do Biden no chinelo. Né? E o Putin pensou, ele vem para cima de mim? Não, vou peitar, e como se eu estivesse lutando contra todos eles. E o Putin está lutando como se estivesse lutando contra todos eles. Já falou para o alemão, ou compra o petróleo em rublo, ou não vai ter gás, não vai ter petróleo. Ele já abriu mão disso. Né? Então, a situação, o Putin está jogando exatamente com as forças que tem. Briga de cachorro grande. E nós aqui podemos ganhar muito, se a gente souber fazer uma política coerente. Saber jogar o jogo do... Voltando à aceitação do Putin, para mim é um enigma que uma população inteira de um país aceite um cara que é um ditador que pretende ficar no poder até 2036. Já está lá 22 anos. Como é que pode isso? Porque nós somos democráticos. Eu, por exemplo, jamais viveria sob a tutela do Putin. Mas o povo da Rússia, você viu a história do povo da Rússia. Quando você vê a segunda parte da história da Rússia, você vai entender que o Putin é o mais democrata de todos os governantes que a Rússia já teve. Você vai chegar a essa conclusão por você. Não, isso aí eu já vi. Mas, por outro lado, eu já vi também que ele deu um golpe no Yeltsin. Mais ou menos. O Yeltsin era um bêbado, era um descontrolado. Mas que estava entregando o poder aos comunistas de novo. Mas o que ele fez foi uma coisa muito... Sei lá, avalia como se fosse Rússia naquele momento. Você hoje vive sobre o Putin, com os ganhos que tem, com Facebook, Twitter, telefone celular, internet, McDonald's, empresa privada, e andando para lá e para cá, a única coisa que eu quero que você não faça é me derrubar do poder. O resto você pode fazer o que você quiser. É a democracia deles. Eles aceitam essa democracia. Aqui não. Aqui a gente não aceita. Aqui a gente, isso é difícil para mim, com a minha cabeça de brasileira, por exemplo, com a minha um russo nunca vai entender. Você prender um cara porque ele roubou 6 bilhões de dólares, passou por 3 instâncias jurídicas, você prendeu o cara na maior mordomia e depois um juiz monocraticamente derrubar as instâncias que ele passou, botar o cara na rua e fazer uma política para prender o juiz que julgou o cara que roubou 6 bilhões de dólares. O russo não entende. O Putin não deixava isso nem um segundo. O Putin acabava com isso. 6 foi só o que conseguiram recuperar, né? Fora o que não recuperaram ainda. Aí você vê. E nós estamos vivendo, e você, por exemplo, se você estiver andando na rua, tiver uma encrenca jurídica e tiver que ir para a justiça, você vai pensar que você vai ser defendida ou julgada ou condenada por uma justiça que tem um cara lá no Supremo que faz essas coisas com a maior cara de pau que o Putin jamais deixaria.
Mas a anestesia do povo é a mesma. A anestesia do brasileiro é a mesma deles. São diferentes, são diferentes. Os povos são diferentes. Nós nos entendemos. É a nossa forma. A gente tem a nossa saída. Eles têm a deles. Por isso que o Biden querer fazer com que a saída do russo seja a saída do Partido Democrata é um problema para nós também. Porque se ele faz isso com a Ucrânia e com a Rússia, ele vai fazer conosco, quando quiser. E já está fazendo. Porque a política da vice-presidente dele é a política que a gente vê na nossa televisão todo dia, com relação aos costumes. Esse é um problema que a gente enfrenta. E é um problema que o Bolsonaro, por ser botocudo, né? Ser gerenciador de TACAP, ogro, não consegue levar para que as pessoas entendam e consigam se conscientizar e discutir. Ele se perde no meio do caminho, se atropela, mas é o que está acontecendo. Ele hoje deu uma aula de finesse, uma aula de... Nossa Senhora! Mauro, vou trocar o nome do curso, hein? É de Putin a Bolsonaro. Não, Bolsonaro é uma figura legal. Uma figura que dá para... Ele vai render muito. O Bolsonaro vai vender muito. Vai vender muito livro, vai vender muito jornal, vai vender internet. O Bolsonaro põe 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas na rede dele. 1 milhão de pessoas assistem Bolsonaro. 500 pessoas. É um ótimo sinal do nosso povo, né? Não, mas 500... Não, mas tem um sinal bom do outro lado. Povo. 500 pessoas veem o Lula.